Voltando, pessoal, vimos o predicado nominal, que é aquele predicado aonde a informação sobre o sujeito está contida no nome e não no verbo. Agora vamos ao predicado verbal, PV, predicado verbal, nominal de nome, verbal de verbo. Verbo de ação. No nominal não era verbo de ação, era de estado. Agora, no verbal, é um verbo de ação que contém a informação sobre o sujeito. No predicado verbal, são verbos de ação e o verbo contém a informação sobre o sujeito. Como assim? Exemplos. Os operários lutam por melhores salários. Sujeito da minha oração. Quem lutam por melhores salários? Os operários. Logo, lutam por melhores salários é o meu predicado. Lutam é o meu verbo. Eu luto, tu lutas, ele luta, nós lutamos, vós lutais. É um verbo de ação. Então, eu tenho um predicado verbal. Por exemplo, lá no nominal, o verbo não é assim significativo. Eu não dependo dele para entender a informação sobre o sujeito. Agora, no verbal, se eu tirar o lutam, operários por melhores salários, ou seja, eu vou perder a informação. Então, a informação sobre o sujeito está no verbo e não no nome. E aí eu digo que é um predicado verbal. Nós compramos 2 livros na semana passada. Nós é o sujeito. Compramos 2 livros na semana passada. Tirei o verbo. Nós 2 livros na semana passada. Fiquei sem informação. Então, o verbo é um verbo de ação. Ele me dá a informação sobre o sujeito. Ele não é dispensável. Então, é predicado verbal. A estrada terminava num deserto. Quem terminava num deserto? A estrada é o meu sujeito. O que resta, incluindo o verbo, é o meu predicado. Terminava num deserto. Terminava é o verbo. Abri mão do verbo. A estrada num deserto. Perdi a informação sobre o sujeito. Que ela terminava? Ela terminava num deserto. Então, a informação continua estando no verbo. Eu preciso do verbo para ter a informação sobre o sujeito. Predicado verbal. Vejam aqui, por favor, a diferença. O gesto foi delicado. Eu posso tirar, gesto delicado, porque a informação está aqui, nesse nome, nesse adjetivo e não no verbo. Então, é predicado nominal. O paciente, a enfermeira. Como assim? Eu preciso do verbo chamar. A informação do que aconteceu está no verbo, que chamou a enfermeira. Então, eu tenho mais uma vez um verbo de ação, que contém a informação. Então, quando a informação sobre o sujeito me é dada pelo verbo, eu tenho o predicado verbal. E deixa eu dizer mais uma coisinha para vocês. Às vezes eu me preocupo que talvez vocês não consigam visualizar direito o quadro, porque eu não quero cortar conteúdo, né, para não confundi-los. Então, eu ponho um conteúdo em cada vez que eu mando para vocês, né? Como aqui, antes eu mandei o nominal, agora o verbal. Então, para não quebrar, eu acabo meio que amontoando um pouco as letras, as frases. Então, se vocês tiverem dificuldade de ler, vocês podem fazer um print, uma foto, porque daí depois vocês conseguem manusear, vocês conseguem ampliar e ver melhor a aula. Prometo que logo, logo vou atrás de um quadro maior, porque eu quero que meus alunos sempre se sintam tranquilos e me perguntem sempre e mandem mensagem sempre. Vamos adiante não, até daqui a pouco. Beijo e meu coração estragado para vocês.